relação à psicanálise, ou psicanálise em relação à psicologia, em relação à psiquiatria, existe uma certa tendência a negar os modelos que não são os nossos. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou simplesmente mostrando que a partir de certas formas, certos modelos, você chega a resultados ligeiramente diferentes ou muito diferentes. Não significa que eles sejam em si mesmos errados ou mais ou menos problemáticos. Depende do viés que você toma, né? Depende do que você está fazendo. Não adianta, se você não quiser fazer uma clínica lacaniana, você tem que entender muito bem como ele articula esses conceitos para poder trabalhar, né? Agora, não necessariamente a gente está falando de verdade, né? Porque essa verdade, ela justamente a experiência que a gente tem com a teoria mostra que não é uma verdade, é uma pesquisa, é uma forma de encaixar as coisas, é um método, é um ponto de partida que você toma e que vai gerar uma série de problemas que você vai tentar resolver. Por quê? Porque você tem esse ponto de partida e não outro qualquer. Essa é a questão dos paradigmas científicos. Se você toma a coisa por um certo viés, você cria fórmulas matemáticas incríveis para explicar o universo. Se você toma por outro viés, pode ser que só consiga explicar a realidade próxima. Isso não significa que um modelo combata o outro necessariamente. Eles estão funcionando em âmbitos diferentes, com finalidades diferentes. É por isso que a gente não deve reduzir as coisas às outras, ou dizer que as coisas são superiores ou inferiores. Existe um preconceito na psicanálise atual que eu tento combater, de que o Freud seria uma coisa ultrapassada. Entende? Que ele foi superado por outros modelos. Freud, ele tem preocupações próprias. Não podem ser reduzidas às preocupações dos outros. Daí deixam de aprender com Freud, né? Ou diminuem o potencial, justamente. Coisa que o próprio Lacan, por exemplo, não negava. Muito pelo contrário, né? Agora, ele tomava Freud de um viés qualquer, de uma perspectiva que era a própria dele. O Boca se apega muito nesse ponto. A ideia de que o Freud do Lacan digamos assim, uma concepção do próprio Lacan. Assim como o Kant do Schopenhauer é uma concepção do Schopenhauer, não é o Kant do Kant. Isso se encaixa na própria teoria freudiana. É o modo como você faz a leitura. O dossiê Schopenhauer, leitor de Kant, ele serve justamente para referenciar esse tipo de coisa, né? Para mostrar efetivamente um trabalho que nunca foi feito. Esse aqui é o Kant do Kant, esse aqui é o Kant do Schopenhauer. Não significa que o Schopenhauer esteja negando ou afirmando Kant necessariamente, mas ele está interpretando de acordo com os próprios objetivos. Isso tem relevância também, assim como a tomada da teoria freudiana por Lacan tem a sua relevância em função da teoria do Lacan, não é Freud. É isso que a gente não pode confundir. Por exemplo, quando se trata a filogênese enquanto ilusão arcaica. Isso. Né? Colocando como se ali fosse um devaneio, uma fantasia. O próprio Freud percebeu indiretamente, mas acabou caindo, porque ele percebeu o conteúdo do Édipo por trás das narrativas e acabou tentando fazer uma narrativa. Então se critica isso acusando de uma maneira quase clínica que o Freud teria procedido como doente. E sem perceber a riqueza da concepção. Você não tem que tentar achar a partir disso uma verdade sobre a própria evolução cultural da humanidade. O Freud já estava num outro patamar também diferente do Morgan lá atrás. O Morgan queria, o antropólogo, ele queria reduzir literalmente, sem fazer pesquisa de campo, né? Ele queria reduzir todas as formas culturais a uma origem comum e queria provar isso. De que ano que é?
Ali, na mesma época do Schopenhauer, 1850, 70. Né? E dali até o final do século XIX. Fraser, por exemplo, ele já avança para o século XX e é o modelo básico do Freud antropológico. Interessante, né? Porque a partir do momento que a gente... Freud também não tirou essa fantasia filogenética do nada, entendeu? O termo em si tanto faz também, não é isso que está em jogo. Entende? O que está em jogo é a questão do patriarcado. Entende? Se isso é a única coisa que existe, bom, nós não achamos que seja. Mas o Freud... Desculpa, eu acabei de interromper, pode? Não, é que eu vou longe. Não, eu estava pensando, né, que a partir do momento... Vocês me controlam, bota uma focinheira no Eduardo que... se coloca o corpo como centro, né, como ponto de partida, evidentemente que vai ter elementos universalizantes, porque o corpo é o mesmo. Claro. E é isso que o Freud, ele tenta... Geralmente trabalhar. Tem 2 olhos e não 3. Né? E vai tentar se relacionar com o mundo a partir de, digamos, de pontos de partida específicos. É isso que o Freud trabalha em solução do complexo de Édipo. E outra coisa, a tendência das pessoas a fazerem uma leitura do Édipo muito literal, menos metafórica, né? Como se o objetivo do Freud fosse provar a genitalidade como fim da humanidade. Não, esse é o meio convencional, vamos dizer assim. É o que geralmente ocorre. Mas assim, é só você ler os 3 ensaios, que é uma obra de 1905, está lá no começo, que você vê a própria modelo de sexualidade dele. Como é que você explica, né? Justamente esse é uma outra aporia, né? Que o próprio Freud observa. Se eu tenho um modelo baseado, né? Excesso de estimulação, né? O excesso gera o quê? Uma tentativa do psiquismo de dominar esse excesso e descarregar. O modelo da pulsional é isso, basicamente. Então como é que se explica que você tem prazer na relação sexual? Se para você atingir o orgasmo tem que ter um aumento de tensão. É um paradoxo, entendeu? É uma aporia viva. Como que dá isso? Então daí ele vai buscar o apoio da sexualidade infantil de novo, né? As preliminares, né, acompanham todo o ato erótico. E essas preliminares estão ligadas a quê? Estão ligadas justamente à sexualidade infantil. A não genitalidade é o que sustenta a própria genitalidade. Mesmo no modelo heterossexual, é necessária essa combinação, porque senão você vai sentir o sexo como sofrimento. Toda vez que a função sexual falha na genitalidade, também você vai sentir o sexo como sofrimento. Se um homem não consegue manter a ereção durante o ato, isso é sentido como sofrimento, não é como prazer, entendeu? Como que você pode sentir isso como prazer? Né? Mas é justamente aquilo que, teoricamente, a redução da pressão, né, deveria produzir um alívio e não um sofrimento. Então, quer dizer, o psiquismo ele é muito mais complexo desse ponto de vista. Então, esse apoio, né, essa necessidade de buscar a própria atenção também está em jogo. Ou seja, a agressão, né, a agressão também está em jogo. Um certo masoquismo originário também está em jogo. O Freud ele vai chegando a essas coisas porque vão pilhando ele lá atrás, em 1907, 1908. O próprio projeto. Ele trabalha a questão do mínimo de excitação que precisa ter nos neurônios para que é o princípio da Então não é só uma coisa ou outra, é isso que eu estou querendo dizer. É uma realidade muito complexa. Então eu queria reduzir o Freud, a ideia de que você tem que ter uma... Só porque, né, existe um aspecto normativo, e isso é constatável. A humanidade se reproduz, e tanto se reproduz que a Índia parte de 800 milhões na década de 70 e já passou a China, né?
Já está com mais de 2 bilhões lá. População mundial, ó, tá. O planeta é capaz de sair da órbita, de tanta gente que tem no mundo. Né? Vai querer que as pessoas não se reproduzam? Dizer que isso não acontece, que não há uma normatividade, entendeu? Agora, que não há um aparelho que pode se reproduzir independente do teu desejo, né? Porque o homem, quando ele transa, ele não está querendo ter filho, entendeu? Em geral. Ele está tentando evitar ter filho. O desejo masculino, ele não passa muito por essa ideia de ter filho. Ele se assusta quando a mulher diz que ela está grávida. O que eu faço com isso? Então, a ideia assim de que a genitalidade visa a reprodução também, mais ou menos, é tudo superfície do corpo. E tem um certo privilégio nessa parte da superfície do corpo, porque gera mais prazer. Isso o Nietzsche percebia com muita clareza. Né? O contrário disso ele chamava os desprezadores do corpo. Podem ler lá no Zaratustra. Ele tira o maior sarro de toda essa gente moralista que quer dizer que o corpo, né, não é o soberano. O corpo é o soberano. Agora, que a gente consiga fazer uma leitura disso, aí já é uma outra conversa. Agora, isso é uma coisa que se impõe. Se impõe tanto pelo viés da genitalidade, quanto por todos os outros vieses possíveis. Até mesmo porque você não tem esse viés da genitalidade, isso vira um problema. E uma solução. Não é só uma coisa ou só outra. Né? Aliás, na Papua Nova Guiné, no trabalho da Margaret Mead, demonstra assim, claramente que as mulheres elas não estão tão focadas na genitalidade como os homens. Porque, como elas comandam a sexualidade, lá a mulher tem um privilégio de dizer o que vai rolar na cama. Na cama é modo de dizer, né? Porque a cama é uma coisa que eles nem usam. É um exagero poético. Exagero poético. Elas querem muito mais que os homens se beijem entre eles, que eles façam dancinhas para elas, entendeu? Não necessariamente que eles transem com elas. Isso aí, elas só querem na hora de reproduzir. A sexualidade é muito mais abrangente, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Muito mais abrangente. E não é tão ligado assim à norma reprodutiva. O jogo sexual em si. Isso está lá nos 3 ensaios escancarados, gente, para quem quiser ler. Então, quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, existe essa tendência a um certo funcionamento coletivo junto com o funcionamento individual. Não é uma coisa hoje, outra coisa amanhã, ou uma coisa separada da outra. Não está sob o controle da consciência. É justamente isso que está em jogo aqui. A situação do Freud na Viena ali de 1900 era uma situação ambígua. A sexualidade era muito exaltada e muito reprimida simultaneamente. Não era só reprimida, mas também não era só exaltada. Você tinha um cara como Gustav Klimt, Egon Schiele, pintores, que viviam orgiasticamente a vida. Mas você tinha também uma coisa assim de não poder demonstrar muita sexualidade em público. Agora, isso não quer dizer que ela não acontecesse, entendeu? Depende de como o negócio. Então, o Freud estava muito nesse começo dele em torno dessa realidade ali também. Essa realidade dele ali, social. Não era só uma coisa ou só outra, mas essa noção de repressão, né, de alguma coisa que produz automaticamente um corte
nas representações, para que não seja visto, um saber do qual nada se sabe, no caso do Homem dos Ratos, dito assim, 1914, um saber do qual nada se sabe, mas que é um saber. Então, há representações o tempo inteiro. Essas representações, essa concepção de representação é uma concepção schopenhaueriana, totalmente diferente da concepção kantiana. Justamente na crítica à filosofia kantiana, o Schopenhauer vai falar exatamente disso. A diferença de concepção do Kant, né, em relação a dele. Para ele, a racionalidade é uma coisa em segunda potência, mas não a intelectualidade, não o conhecimento. O conhecimento é intuitivo. Conhecimento, formação de representações das coisas individuais, é sensorial, mas não é intelectual no sentido de racional, não é conceitual. Isso é uma coisa que se superpõe. Então, para ele, um conceito é uma representação de representações. É preciso de inúmeras representações individuais para formar uma representação conceitual. Você não pega, não está dado, entende? A coisa não está dada, não tem nada de dado, é tudo construído intuitivamente. São problemas que ele observa na filosofia kantiana e que não necessariamente são problemas também. O fato de eu falar isso aqui não significa que eu ache que, entende, que uma coisa é verdade e a outra não é verdade. São modelos diferentes, são concepções, são formas de entender, são formas de fazer a leitura do real diferentes. E que ambas têm utilidade para objetivos diferentes. Kant não tinha os mesmos objetivos do Schopenhauer, que não tinha os mesmos objetivos do Freud, que não tem os mesmos objetivos do Lacan e assim por diante. O viés pelo qual as coisas são tomadas, dentro da própria obra do Freud, há uma variação. E essa variação por quê? Para aspectos coletivos, que depois vão se tornar neurose individual mais tarde. Em uma determinada época você vive de uma determinada maneira, porque o ambiente exige que você viva daquele modo. Depois isso vira o quê? Característica, que pode ou não se manifestar nos casos individuais. E ele deixa bem claro no texto também, que não significa que isso é permanente, que esse atual também não vai influenciar o futuro hereditário. Então há esse jogo entre antigo, atual e futuro. Senão o próprio modelo implodiria. Porque o próprio passado foi adquirido. Também foi adquirido, né? E é impossível uma existência comum sem repressão. Porque significa, né, que isso é uma coisa que o Lacan contribui bastante também para elucidar. A ideia de que na constituição do sujeito o recalque é importante também. É importante porque ele situa o indivíduo de determinada maneira e não de outra. Quer dizer que tem que ser daquela maneira? Quer dizer que tem que ser de outra? Não. Mas acontece que você encontra um grau de definição que te permite, depois com a análise, se libertar mais disso. Significa que você vai se libertar, vai ser um sujeito livre? Não, ninguém é livre. Né? É ilusão a liberdade num grau extremo. Né? A gente tem liberdade maior ou menor com a gente mesmo, uma liberdade maior ou menor política, social, mas não quer dizer que a gente vai ser livre no sentido de fazer o que bem entender. Mesmo porque se você tem algum tipo de definição, se você se constitui como sujeito, você está amarrado na tua neurose. Entendeu? E essa é uma coisa que o Lacan trabalha muito. E ao meu ver, ajuda bastante mesmo a gente a compreender isso aqui. Né? Então, não dá para você entender o recalque como uma coisa má, da qual você tem que se livrar. Não, ele é constituinte. Freud diz, né, que são três
mínimas leis internalizadas, não se viveria em sociedade, em grupo, né? Não tem Que é como. o incesto, o canibalismo e o homicídio. Uma relação qualquer com essas coisas. Não significa que você vai ter necessariamente uma relação semelhante, né? Porque essas relações de parentesco que são trabalhadas na antropologia, elas demonstram cabalmente, né, que as variações exigem alguma regra. Justamente a existência de variações não significa que não há regra. São variações. Significa que há uma regra que pode não ser necessária, mas há. Mas são variações. E o modelo filogenético do Freud é um modelo. Ele não é necessário, mas ele existe. Vai querer dizer que não existe patriarcado no mundo? Mundo sem patriarcado, vocês já viram? Não. Mas quer dizer que é o único modelo possível? Também não. Né? Depende como as coisas se constituíram. Assim também no sujeito. E essa sacada do Freud é uma sacada muito interessante, né? De você estabelecer uma correlação entre a neurose individual e um sentido cultural, coletivo, até mesmo a possibilidade da incorporação hereditária dessas coisas. Isso está na própria ideia de evolução, né? Você não evolui apenas fisicamente. Isso é uma coisa darwiniana, né? A partir do momento que você tem cultura, a evolução biológica fica relativamente despotencializada. E você passa a fazer as variações técnicas, tecnológicas, comportamentais. Você faz modificações diferentes, que não são no teu próprio corpo. Você não precisa desenvolver garras. Você constrói uma máquina que escava a terra. Né? Você não precisa desenvolver asas. Você faz um foguete. Pronto, continuo sendo o que eu sou. Então isso de certo modo estanca a evolução. Não quer dizer que interrompa. Quer dizer que a evolução vai seguir por outros caminhos inusitados. Se você não precisa mais de certas coisas, é provável que a própria biologia vai abandonar mesmo. Porque a gente vê, né? É necessário mastigar. É necessário mastigar, senão, né, você vai ter problemas nos dentes, na arcada dentária, na mandíbula. Vai ter problemas durante a vida. Imaginem ao longo de centenas de milhares de anos, de milhões de anos, sem mastigar. Se todo mundo só beber suquinho de canudinho. Daqui a pouco, né, é uma evolução que nunca existiu, né, mas daqui a pouco vai todo mundo com um piquinho, assim, já adaptado pro canudinho. Por que não? Né? Mas não é o modelo de evolução da natureza mais. É um modelo que incorpora características. E isso é uma coisa que se discute muito hoje em dia. Né? A presença da tecnologia, a ideia da biologia artificial, a ideia do ciborgue, a ideia da identidade da máquina, né? A consciência, a autoconsciência de uma máquina. Por que não? Como que você formou a nossa própria autoconsciência? A teoria dos resíduos mnêmicos, né? Aquilo que não é necessariamente não tem intencionalidade, entende? A coisa é um resíduo, como se diz, um sedimento. Tanto que o Freud vai trabalhando com a ideia de camadas também, né? As metáforas do subsolo de Roma, de Pompeia, né? Você pega, a coisa está inteira lá embaixo, né? Se incorpora alguma coisa, mas aquilo que é mais antigo tem a ideia da libido está muito ligada na tentativa de explicar esse tipo de coisa, né? Quando você encontra um obstáculo, encontra uma barreira, a tendência é você retornar para um ponto mais antigo, onde você esteja mais sedimentado. As conquistas mais recentes são abandonadas com mais facilidade. Que é uma perspectiva da neurociência, de algumas linhas da neurociência da época do Freud. E a Lamarck puro. E o Huggins também trabalha com esse sentido de que algo é uma evolução em escada, né? hierárquico. Eu falei há 1 ou 2 semestres atrás, comparando
o Darwin, que seria uma coisa mais em formato de raiz, de copa de árvore, enquanto o modelo do Lamarck é um modelo mais sobe e desce, foxtrot, né? Passinho para frente, passinho para trás. Mas isso existe, né? Ambas as coisas existem. Vai predominar uma coisa num certo contexto, por exemplo, a variação, ela é uma necessidade para que exista o caso individual, né? Para que você possa falar em especificidade, você possa falar em individualidade. Mas isso aí pode ser 1% do 1%, entende? E já ser muito determinante. Enquanto aqueles 99% que não variam, entre aspas, podem não ser muito determinantes. Então, quer dizer, estabelecer regime de proporções, necessidade, ou excluir um conceito em detrimento do outro, pode ser muito perigoso, entende? No sentido de uma compreensão dessa complexidade. Quanto tempo que eu tenho? Eu não fiz intervalo, acredito eu. Agora 5:45. Ah, que bom. Ó, saiam livremente, eu acho que eu vou embora. Embora no sentido, eu vou continuar. Eu não vou parar. Eu estou muito entusiasmado. Eu queria falar o outro lado da moeda da teoria, né? Quando se incorpora o outro modelo. Aqui tem, junto com isso, um modelo pulsional, baseado em sexualidade, conservação da vida. Também falei aqui longamente nos semestres passados a respeito da crítica do Nietzsche, a ideia de conservação, de conservacionismo, né, das espécies. A ideia de que essa conservação aqui, ela não é fundamental. No primeiro modelo freudiano, ela funciona como o oposto da sexualidade. Então seria mais ou menos assim, princípio de realidade, princípio de prazer. Processo primário, processo secundário. E a consideração desse jogo não levava em consideração, por exemplo, e aqui, olha só, olha como complica a teoria, eu fico falando um monte de coisas para vocês. Esse modelo, apesar de ser criticado pelo Nietzsche, é o único que comporta a ideia presente na genealogia da moral do ressentimento, toda a pulsão que não se descarrega para fora se volta contra o próprio sujeito, como uma espécie de masoquismo. Então, aquilo que no Freud é o masoquismo secundário, ele só vem a ser masoquismo secundário a partir de um certo ponto da teoria, onde ele passa a considerar o masoquismo primário. Isso já não é mais nietzschiano, isso é schopenhaueriano. Olha que coisa engraçada. Eu estou complicando a coisa de propósito, para mostrar que quando Nietzsche vai criticar o conservacionismo, ele está pensando numa coisa, mas ele não está pensando nas implicações que isso tem em relação à própria noção dele, entende? Que não contempla o masoquismo originário. Porque ele tem horror dessa ideia do sofrimento como uma coisa originária. Isso é schopenhauerianismo, é decadentismo, é niilismo schopenhaueriano. É uma vontade que nega a si mesma, uma vontade de negar. Agora, como ele pensa o ressentimento, de certa maneira, é uma coisa que não contempla aquilo que o Freud percebeu e que o Schopenhauer percebeu também, que há algo no ser humano que quer morrer e que quer destruir. Uma vontade de negar intrínseca e que o Boca gostou da expressão do Schopenhauer, né? É o privilégio do primeiro ocupante, o inorgânico. O inorgânico, não inanimado. O inorgânico não tem nada de parado, né? Só o fato de ele ser inorgânico não significa que ele seja inanimado.
eu estava traduzindo o texto. Kamata? Isso, do Kamata, que ele vai trabalhar uma questão, um momento histórico, tanto de Schopenhauer, da época de Schopenhauer e aí um pouco de Nietzsche. E aí ele vai colocar uma citação que Nietzsche fala assim, que a ideia de suicídio acalma em muitos momentos. Né? Porque nesse texto ele estava trabalhando justamente a onda de suicídios que ocorreu na época. Isso. Que culmina justamente no livro do Durkheim, né? Do suicídio. Também tem a citação do Goethe, né? Uhum. Que ele catalisa isso. Na verdade, ele estava tentando resolver o problema do próprio suicídio. Ele escreve o Werther para não se matar por causa de um amor perdido. E aí o que ele provoca? Uma onda de suicídios na Europa. Tem um texto... É uma paixão, né? É um americano, eu acho que ele, 100 anos depois, ele foi estudar justamente isso, porque na época não era editado, assim, não era mundialmente editado, né? E na região onde o livro do Goethe foi publicado, o índice de suicídios com uma arma aumentou muito. Sim. E era justamente por uma questão de dedicação a uma paixão. O que eu estou querendo dizer? Na verdade, eu não estou querendo criar uma polêmica, eu só estou querendo criar assim, uma noção de complexidade do problema. Tá? Que é difícil de você olhar a cada vez, quando você está tratando o problema por um ângulo, você não percebe nitidamente todas as outras formas possíveis de tratar aquele problema. Ninguém consegue isso. Ninguém consegue pular a própria sombra, entendeu? Só o Peter Pan consegue. Depois tem que costurar a sombra no pezinho dele, né? A Emília está aí para isso mesmo, né? Então, depois querem proibir o Monteiro Lobato, né? Só por causa da tia Anastácia, tadinha. Mas imagina o que seria da minha metáfora sem o Monteiro Lobato. Então, a ideia de conservação como uma oposição à sexualidade. Aí você tem o outro modelo. Mark Twain também, só por causa deles viverem numa sociedade escravagista muito próxima do modelo escravagista, tem que proibir o autor. Né? Porque aquilo vai contaminar as pessoas. Por isso que eu sou esse racista que vocês conhecem muito bem, neonazista. Aqui, no segundo modelo, vocês têm a ideia do quê? A consciência aqui é um substantivo, um consciente. Né? É um consciente, é substantivado. No segundo modelo, Freud fala explicitamente a consciência é uma qualidade do psíquico, porque se percebe que o eu se enraiza, ele mesmo é, em grande medida, e na sua maior parte, inconsciente. Isso é Schopenhauer. Bem claramente, escancarado. Parte das leituras de 1919 dele, que foram bem mais detidas por causa do problema da lei do princípio do prazer. A única literatura disponível de ser uma carta para Luandra Salomé, Schopenhauer, que fala alguma coisa de apropriado, vamos dizer assim. Então, o que você tem nesse outro modelo? Você tem aquele famoso desenho que a gente estava vendo lá no Eu e Isso, né? Um cérebro virtual, uma coisa mal desenhada lá, né? Com aquele receptor acústico, a realidade externa para fora do aparelho, e dentro do aparelho a percepção, né? A consciência, o supereu e o isso. Um modelo relacional e estrutural. Então esse eu, identificado com a consciência, mas o isso também é o eu. Ele é um eu produtor. Ele é a usina. Sabe, isso aí me lembra uma parte do Tal de Itapu que o Freud fala de uma consciência de culpa criativa. Ele fala de uma consciência de culpa criativa compartilhada por toda a humanidade, e você falou que ele cria, né? Que o isso ele cria um eu também, né?
Eu fiquei pensando nisso. Não é que ele cria, ele é o eu também. Mas é compartilhado, né? Não é um eu, né? Ele é o eu, digamos assim. É que, na verdade, esse eu identificado com a consciência, ele é volátil, né? A própria memória é volátil, tudo fica volátil aqui nesse modelo. Não é mais um modelo tão estanque quanto era inicialmente. A própria ideia de interpretação já cai muito mais para o lado do paciente. Já li desde 1912, 1913, já fica muito mais problematizado do que era na época da interpretação dos sonhos, né? O próprio modelo da técnica, ele começa a dizer, calma lá, não exijam muita sublimação dos teus pacientes, isso é um problema, isso interfere na transferência, e as pessoas não são tão capazes de sublimação assim. Então, quer dizer, esse manejo da transferência se torna mais importante, e não a ideia de você interpretar. Por quê? Porque a produção do paciente é que começa a ganhar mais relevância a cada passo, vai se tornando cada vez mais relevante. Quando chega finalmente ali no análise determinável e interminável, ele já está questionando, né, o que é possível acabar e o que não é possível acabar. O que não acaba nunca. Tem coisas que não acabam nunca, tem outras que é possível acabar. Por exemplo, questões específicas que você tenha, é possível você compreender. Mas assim, essa instância aqui, ela está o tempo inteiro demandando, ela está o tempo inteiro forçando a consciência, está o tempo inteiro gerando, né, não só problemas, mas gerando demandas de existência, criando mundos possíveis, né? Mundos que não existiam anteriormente para a própria consciência. O próprio filosofar, né, enquanto uma atividade. Isso aqui está baseado no quê? No modelo de excesso. Está baseado no modelo de excesso. A falta vem do quê? Do fato de que esse excesso, filtrado pelo eu, e mediado também aqui por um negócio, né? Uma instância que pune, não apenas quando você realiza os desejos, mas também quando você não realiza. Ela pune de qualquer jeito. Ela pune. Ela pune por quê? Porque ela pode ser mais ou menos intensa, mais ou menos desenvolvida. Esse modelo paterno e materno, do Édipo, é uma coisa volátil também. As coisas elas não são assim, sabe? Tem inúmeras possibilidades de como que isso aqui vai se dar. Como que esse triunvirato aqui. Isso aqui é influenciado pelo receptor acústico, pela realidade externa que é captada e que já vira a realidade psíquica no ato de ser captado. Então, veja, teu pai podia não ser o sujeito mais repressor do mundo, mas você sentia que era, e daí como é que fica? O cara diz, mas, né, mãe de autista, mas eu não fiz nada, né? Eu dei amor. Não interessa o que você fez, interessa como que ocorreu essa, né? Isso é teoria da informação também. Peirce, a informação não está nem no emissor nem no receptor, está no feedback, está no retorno. O retorno é soberano, desculpe. A coisa que efetivamente ocorre, comanda, não é o que você acha que você fez, deixou de fazer, ou o que o outro acha que você fez, deixou de fazer. Então, as coisas ninguém controla, entende? Esse que é o ponto. Essa consciência, esse eu identificado com a consciência, ele não está no controle da situação. Ele tem que navegar. Por isso a frase, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Viver não é preciso. Não tem precisão. Navegar sim, porque você tem instrumentos, né? Você tem a Estrela do Norte, você tem o Cruzeiro do Sul, você tem a bússola,
você tem as leis, enfim, as marés, tem um monte de coisas que são razoavelmente precisas. Mas a experiência não é precisa. De repente vem uma onda daquelas solitárias gigantescas, que vem lá da Ásia, entendeu? Por causa de um terremoto que ocorreu embaixo do mar, e a onda passa com 100 metros de altura por cima de você. Viver não é preciso. Você pode encontrar um redemoinho no meio do mar que não estava lá antes. Esse é o conto do Poe, né? O mergulho no Maelstrom. De repente você está lá, né? Parece que ocorre em câmera lenta. É um buraco enorme que se abisma. Viver não é preciso. E é isso, né? Por isso que o Lacan vai falar que o eu é paranoico, né? A ideia de controlar a realidade, que está tão presente na clínica, né? As pessoas elas querem conjurar a realidade. Isso é o animismo primitivo, é com isso que o Freud estava preocupado ali. Né? E agora, vai querer dizer que não é uma tendência humana razoavelmente universal? Vai querer dizer que ocorre em todos os casos? Não. Né? Tá cheio de gente que vive a vida despreocupadamente, vai direto pro abismo. Né? Só se preocupa na hora do desfecho. Já tem aquelas pessoas que querem se garantir ao máximo, que não vivem a vida, que nascem poupando para uma velhice que não vai chegar nunca. Né? Isso é clínica, mas também se observa no animismo, na tentativa de conjurar a realidade, feitiçaria, espíritos. E qual que é o problema que o Freud pontua? O problema da morte, sexualidade e morte. É isso que está no fundo de toda a neurose. O ser humano não quer morrer, mas assim, não é tanto ele. Ele não quer que os seus afetos sejam prejudicados. Então, não quer que as pessoas queridas morram.